Amanhã, em sessão solene, a Câmara vai devolver simbolicamente os mandatos de 14 deputados comunistas que foram cassados em 1948. Eles perderam o mandato porque o partido foi considerado ilegal pelo Tribunal Superior Eleitoral, sob pressão do governo do presidente Dutra. A vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial apressou no Brasil o fim da ditadura Vargas. Em dezembro de 1945, nas eleições para a Assembleia Constituinte, os comunistas surpreenderam ao receber cerca de 10% dos votos. Tornaram-se a quarta maior força política do país, atrás do PSD, da UDN e do PTB, e ajudaram a escrever a Constituição de 1946. A bancada do Partido Comunista tinha um senador, Luiz Carlos Prestes, e 14 deputados, entre os quais Jorge Amado, que viria a ser o escritor brasileiro mais conhecido no mundo, e militantes que ficariam na história por décadas. Carlos Marighella, que viria a se tornar líder da guerrilha contra a ditadura de 1964, Maurício Grabois e João Amazonas, que viriam a criar o Partido Comunista do Brasil e tocar a guerrilha do Araguaia nos anos 70, e Gregório Bezerra, que após ser arrastado pelas ruas do Recife, em 64, seria um dos presos políticos trocados pelo embaixador americano Charles Elbrick, sequestrado no Rio em 1969. A lista dos comunistas eleitos em 45 inclui ainda os militantes históricos Francisco Gomes, Agostinho Oliveira, Alcedo Coutinho, Abílio Fernandes, Claudino Silva, Henrique Oeste, Gervásio Azevedo, José Maria Crispim e Oswaldo Pacheco da Silva. A cassação dos comunistas foi um dos episódios mais escandalosos da história recente. Querendo agradar os americanos, que começavam a Guerra Fria com a União Soviética, o presidente Dutra entrou na justiça contra o direito do Partido Comunista de existir. Alegava que eles não defendiam os interesses brasileiros. Em maio de 1947, o Tribunal Superior Eleitoral suspendeu o registro do partido. Em janeiro de 1948, a Câmara cassou os 14 deputados. Quando terminou a Constituinte, em 47, nós todos fomos cassados. O Dutra foi para o tribunal, pediu a cassação do registro do partido. Mas os 5 juízes observavam que 3-2 a nosso favor. Então ele não teve dúvida, tirou o 1, que era a nosso favor, botou um outro lá, então ficou 3-2 contra nós, né? E com isso cassou o registro do partido. E depois cassou o mandato de todos os deputados constituintes, né? E foi decretado a ordem de prisão preventiva de toda a direção do partido. Essa ordem de prisão preventiva durou de 48 até 57. 65 anos depois, o plenário da Câmara aprovou a iniciativa da deputada Jandira Fegali, do PCdoB carioca, e vai devolver simbolicamente os mandatos dos comunistas cassados em 1948. É muito gratificante ser autora de uma resolução que recupera o mandato desses parlamentares que foram arbitrariamente cassados na época do governo Dutra, que calou a voz institucional, mas não na luta, não nas ruas, não nas guerrilhas, não nas batalhas pela liberdade desse país, de tantos líderes comunistas que aqui estavam. A sessão solene de devolução simbólica dos mandatos dos deputados federais cassados em 1948 está marcada para as 2h30 da tarde no plenário Ulisses Guimarães.